Galera, vamos falar de autoestima e ego? É uma carrapaflexão, ou seja, uma reflexão minha, não é audiobook isso aqui. E ela partiu dessa ideia aqui, de que a autoestima é o combustível do ego. É isso aí. Isso aconteceu numa das práticas que a gente estava tendo ali com o mestre o Jerônimo. E qual é a relação, né? E aí comecei a entrar em cada um dessas palavrinhas em autoestima e ego e entender um pouco dessa relação. Então é isso que eu queria explorar aqui e também dar algumas dicas, né, de como você pode identificar se a sua autoestima está baixa, como elevar a sua autoestima, experiências minhas e o que eu pesquisei na internet e falar um pouco do que é ego, isso mesmo. Na verdade, tem muita gente que fala, não, você é egoísta, ou você tem egocêntrico, né? Mas todas essas características do ego e fica parecendo que o ego é algo negativo. E na verdade, o ego ele é essencial para quê? Para a gente sobreviver, né? E eu diria até um pouco mais, né? Que ele é essencial para a gente conseguir viver. Existe uma diferença entre sobreviver e viver. Nós estamos vivenciando um pouquinho disso na pele com esse negócio da pandemia, né? Muita gente está ali sobrevivendo, mas não está conseguindo aproveitar, né, o que se entende como as, as belezas ou as benesses da vida aí, poder aproveitar, você ter que ficar confinado, algumas cerceamento da liberdade é um dos bens mais preciosos que a gente tem, a liberdade, então fica realmente parecendo que nós estamos num período de sobrevivência, né? E de fato, acredito que estamos mesmo, mas aí entre sobreviver e viver tem uma boa diferença. Eu acho que realmente o ego ele é essencial para que a gente consiga viver. E aí vamos falar um pouco mais disso. O que é o ego, né? Então, na minha visão, o que eu pude entender aqui, ele é a sua força motriz. E aí é um conceito vai puxando o outro, né? Mas o que é força motriz? É aquilo que te faz ter ação. Como assim? Ação de quê? Ação para isso daqui. Então, ação para todos os verbos, né? Todos usar, eu coloquei aqui. Que é falar, estudar, namorar, convidar, chamar, gostar, achar, esperar, olhar, chorar, amar. Basicamente, ele age, né, na sua ação. Então, tudo aquilo que, que é voltado ao ego é o que te faz ter ação para querer fazer alguma coisa, né? Então, na minha conclusão, chegando ao final aqui, ele é a sua motivação. Então, tem muito programa de coach, de terapêutico, tal, ou muito programa até de empresa que fala sobre aumento da motivação dos funcionários e tal. Mas uma vez, eu, quando era bem novo, assim, estava começando ainda, acho que 19, 20 anos, eu participei de um seminário na empresa que já falava que motivação não é algo que você consiga embutir na pessoa, é algo que tem que partir dela mesmo. Isso ficou na minha cabeça para todo sempre, né? Eu achei muito legal esse conceito de que a motivação é algo que parte da pessoa, né? Então, sempre que eu vejo programas motivacionais e tal, tudo bem, né? Eu acho que existe uma ideia de criar a motivação dentro da pessoa, é válido, mas a gente tem que entender esse conceito de que tudo parte da onde? Parte daqui, né? Da autoestima do próprio indivíduo, né? Então, a autoestima, que é o combustível do ego, então a gente pode dizer que a motivação, ela trabalha, ela é baseada também na sua autoestima, né? Já que o ego que vai ser esse promotor de você ir lá e querer fazer, então estão diretamente relacionadas. Então agora vamos lá. Vamos falar primeiro dos pilares da autoestima.
E são esses: autoaceitação, autoconfiança e competência social. A autoconfiança é muito, você vai conseguir entender se você é uma pessoa autoconfiante ou não quando você não tem problemas de expor os seus defeitos. É uma dica, né? Existem várias formas, mas uma delas é que você está bem com os seus defeitos. E outra coisa, e aí, obviamente, para você estar bem com os seus defeitos, parte pelo processo da autoaceitação. E outra coisa é a competência social, ou seja, quando você cria, você consegue criar empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro e conseguir entender esse processo que o outro está vivendo. E consegue se relacionar, por exemplo, em redes sociais, né? Para que você tenha ali um reconhecimento. Então, a rede social é um pilar muito importante para a autoestima por conta do reconhecimento, que é um dos dois fatores os quais a espécie humana, o ser humano, não vive sem, que é segurança e reconhecimento, né? São necessidades da nossa espécie. E então é muito importante essa relação que eu estou tendo aqui com vocês, né? Então, baseado nesses três pilares, agora vamos avaliar fatores que ajudam você a identificar se você está com uma autoestima elevada ou não. Então, se você tem facilidade de mudar de opinião, né, baseado em alguma justificativa que a outra pessoa fez, se você confia em si próprio, se você lida bem com seus pontos fracos, se você cuida de si próprio, se você é uma pessoa que toma atitudes, né, toma frente ao processo do agir, fica fácil de você entender que você está com uma autoestima boa, né? Lembra do que eu fiz a relação lá, o ego, a ação. Normalmente são pessoas mais seguras dos seus atos de si, das suas decisões. É uma pessoa que não é nem modesta, nem arrogante, sabe ser empático, né? Lidam bem com a solidão ou com o desapego. Acho que essa questão do desapego é um exercício sensacional para a vida mesmo. E sabem dizer não. Também outro exercício muito importante, muito difícil no nosso dia a dia, uma vez que a gente quer abraçar várias coisas, e aí entra um pouco também aquela questão dos traços, né? Os traumas que você teve até os seus 7 anos, que eu falei numa live com a Marronzinha, e que a gente falou de como esses traumas estão enraizados, né? Tão enraizados que eles estão presentes no seu corpo físico. Ou seja, ela consegue fazer uma análise só analisando os seus aspectos físicos, e dizer como você, no seu inconsciente, toma as decisões. Se você perdeu, dá uma conferida aí, é muito interessante. Uma análise física. E como é que a gente identifica uma autoestima baixa? E aí, muita gente vai se identificar, né? Entendendo que também nesse processo com a Maureen, a gente também falou de que os manuais não funcionam, né? Então, assim, veja, tem dias que você vai ter compulsão alimentar e você pode estar naquele momento, naquele dia com a autoestima baixa. Isso tudo é uma variante, né? Por isso que eu gosto desses mapas mentais, porque eles vão cristalizando as coisas na sua cabeça e aí você vai conseguindo perceber isso de uma forma mais clara, porque senão fica muito no sutil. Você leu aquilo e aí já foi para outra coisa e aquilo se perde. Quando você escreve, quando você lê alguma coisa ali, né, que está mais didático assim, você consegue cristalizar melhor e aí perceber isso mais rápido e tomar ações, né, para mudar isso. Então, compulsão alimentar, processos como anorexia, bulimia ou a própria obesidade, falta de confiança, vitimização, timidez. E aí tem um audiobook que eu li, eu acho que eu ainda não coloquei aqui, que ele fala que tem o tímido assumido e o tímido enrustido.
E aí eu percebi que, por mais que pareça que eu sou extrovertido, na verdade eu sou um tímido enrustido. Quando você tem que ficar se justificando muito as suas ações, por que você está fazendo aquilo nos vídeos aqui, né? A Aline fala, pô, seus vídeos são difíceis de ver até o final, você fica explicando muito e tal. Então essa justificação toda é o tímido, faz parte, uma das características do tímido enrustido. Medo da rejeição, problematiza suas limitações. Ah, não, eu não consigo fazer isso, porque não sei o que, isso é um problema. Enfim, precisa de elogios para se sentir satisfeito, não sabe receber críticas, competitivo e sempre se comparando, precisa inferiorizar os outros para se sentir melhor e tem por hábito a procrastinação. Perfeccionismo, não possuir amor próprio e não reconhece suas vitórias e sucessos. Aqui é muito interessante porque o perfeccionismo, ali ele fala, isso é muito legal, porque às vezes a gente ouve uma coisa e a gente não entende a fundo onde que aquilo está num contexto. E aí acaba ficando um entendimento errado. Então, assim, você ser perfeccionista não é que, pô, então eu sou perfeccionista, eu tô com a autoestima baixa. Não, não é isso. É que você deixar de fazer uma ação por ser perfeccionista, aí tem a ver com os seus traços lá, o R muito alto, né? Mas, na prática, você está com a autoestima baixa porque aquele perfeccionismo não está te deixando agir, né? E aí isso começa a criar uma frustração. Então, assim, existe o perfeccionismo para o lado positivo, né? De você ter essa característica de perfeccionismo de fazer as coisas com esmero, fazer bem feito e tal, mas desde que isso não te impeça de agir. Quando impede de agir, aí sim isso está atuando lá na sua autoestima, porque está prejudicando o seu combustível para o ego, está ruim. Então vamos falar primeiro das dicas boas. Então, como você olhar, né, ampliar a sua autoestima. Então, a primeira dica, se compare a você mesmo, né? A valorização das coisas que você faz que são positivas, né? E para gerar autoconfiança, acreditar em você, né? De que você é capaz e pequenas são no detalhe. Eu falei isso no outro audiobook, né? Você procurar fazer isso no detalhe do dia a dia, pequenas coisas do dia a dia, não colocar metas, não, daqui um ano eu vou ver se aquilo que eu planejei eu vou conseguir. Não, é no dia, não, hoje eu quero fazer tal coisa. E aí você identificar isso. Ou até se desafiar, né? Eu estava aqui, depois eu vou fazer um post, um vídeo sobre isso, mas tem uma posição, a gente chama de asana aqui no yoga, que faz 10 anos que eu tento e consegui agora. Então, esse é um processo, né, de você ter acreditar que você é capaz. Em muitos momentos eu tive esse alto e baixo, mas vamos falar disso outra hora. Querer acreditar, agir, então você, aqui num processo de sequência, né? Primeiro você, não, eu quero fazer tal coisa. Você acreditar que você é capaz de fazer aquilo e você ir para ação, né? Tomar cuidado com a autossabotagem nesse processo, né? Para que você não fique numa zona de conforto. Aí entra no processo de procrastinação. Foque no autoconhecimento, nas suas ações, aprenda a lidar com os desafios, aprenda a influenciar pessoas, isso é muito legal, porque se você consegue influenciar pessoas, quer dizer que seu processo de autoestima, de ego, veja como o ego é importante, né? E desenvolva suas habilidades. Invista em saúde mental e física, tenha senso de humor. Isso aqui é muito legal. Isso aqui eu acho que eu li nesse... A Daniela tem um e-book, isso aqui tudo eu pesquisei na internet, gente, no Google, e achei a Daniela Gasperin. Ela tem um e-book sobre autoestima. Eu
achei bem legal. Algumas coisas eu vou colocar aqui que eu não concordo, mas essas eu achei muito interessantes. Legal. E aí, como que eu vou colocar essas dicas em prática? Então, vamos lá, aqui no como. Faça de seus defeitos as suas virtudes. Vai ser muito legal. Então, é aquele negócio, né? Ah, não, pô, eu sou perfeccionista. Bacana. Então, pegue esse perfeccionismo e transforme ele numa virtude, né? De as pessoas saberem que podem contar com você, que você sempre vai fazer o máximo, o melhor que você pode. Dê atenção aos seus sentidos, ou seja, vivencie mais. Quando você vivencia, principalmente os nossos sentidos mesmo, tato, olfato, paladar, visão, audição, você consegue materializar mais essa questão da ação, né? E aí você amplia esse processo de, de encurtamento entre a autoestima, o seu ego, e vai fazendo essa junção aí do combustível ali. Aqui eu coloquei essa questão da retenção sem ar, vou deixar para explicar isso no final. Então, desafie-se, e aí, aquilo que eu estava falando ali, né? Com metas curtas, com metas atingíveis. Por quê? Porque isso vai facilitar o seu processo de acreditação em você mesmo, né? Isso aqui é muito legal, galera. Fofoque. Isso já é coisa minha, né? Eu tava ali vendo e eu assisti alguns vídeos para poder fazer esse daqui com vocês sobre o que falam de autoestima e aí falam que fofoca é péssimo. E eu não acho. Eu já acho que é positivo. Então é aquele negócio, é você olhar para o efeito raiz da coisa, né? E não simplesmente para o manual ali, muito superficial. Ah, não faça isso, faça aquilo. Não, é você olhar para o processo. Então, assim, processo de fofocar é inerente, é do ser humano, está enraizado na gente, né? A gente não consegue olhar para o outro e não sentir nada. E aí, quando você fofoca, na verdade, você está externalizando aquele seu sentimento, aquele pensamento, você está aprimorando o seu processo de comunicação, porque você vai ter que tirar aquilo que você pensou e explicar para outra pessoa e você acaba fazendo uma reflexão, né? Então, por que é importante esse processo que eu estou fazendo aqui com vocês? Porque eu estou também aprimorando esse meu processo de reflexão daquilo que eu estou lendo. Então, assim, eu li uma coisa, quando eu jogo aqui para o papel, eu já interpretei com a minha visão, com os meus paradigmas, com os meus preconceitos, né? Já estou colocando a minha vivência aqui e já estou também, obviamente, fazendo uma reflexão em cima daquilo, né? E aí, com essas várias reflexões, eu falei aí no outro vídeo, o quanto esses audiobooks estão me fazendo, né, ampliar a minha resiliência e enxergar muita coisa que às vezes você não presta atenção no dia a dia, né? Você vai fazendo as coisas meio que no automático. Use palavras como poder. Toda palavra tem, isso aqui dá para fazer um áudio só sobre isso também, mas toda palavra tem uma vibração, né? Eu mesmo trabalho com ondas de rádio, então sei quanto isso é potente, ou seja, você consegue ativar uma etiqueta inteligente ali que tem só um chip através de ondas de rádio. Cara, você consegue hoje carregar o seu celular sem fio, né? Então é muito louco se a gente parar para refletir sobre isso. Então, realmente, as palavras, que toda vez que você vai falar alguma coisa, ela tem uma vibração. Então, a oração ou o mantra, enfim, aí depende muito da sua filosofia, realmente tem um poder muito grande, né? E aí, talvez, não sei se tem artigos científicos que explicam sobre isso ou não, mas realmente elas conseguem atuar num, num inconsciente coletivo, que a gente chama ali, e tem efeito sim. Então é importante até tomar cuidado com aquilo que você diz, né? A gente tem uma métrica que fala, palavra é mantra, né? Se você disse, você tem que cumprir. Trabalhe seus medos, esteja pronto sempre para o pior cenário.
Esse aqui é uma dica que eu achei em algum lugar, achei muito legal, que normalmente a gente não faz isso, né? A gente vê as notícias e aí a gente começa a ficar com esse medo ali e tal, e você fala assim, pô, vê a notícia de que um avião caiu. Aí toda vez que você vai andar de avião, vai ficar com medo de andar de avião. Mas assim, tá, então se o avião cair, o que que vai acontecer? Né? Então, se você meio que já monta aquele cenário na sua cabeça, isso te dá um certo conforto. Então, é interessante, eu achei uma dica muito legal. Estabeleça uma relação de confiança. Esse processo de estabelecer essa relação, que inclusive a ideia aqui do amuleto, o amuleto é mais a ideia de acessar um sentimento. Eu expliquei isso no outro vídeo também. Como você criar um amuleto é mais essa ideia de você ter algo que você toca ali e já vivencia aquele sentimento. Então, você pode trazer esses sentimentos de confiança, de segurança e tal. Mas essa questão de trabalhar os seus medos, estabelecendo uma relação de confiança, é justamente o que eu falei, né? Então você está ali, uma vez que você enxerga o pior cenário, pô, eu não faço tal coisa porque eu tenho medo do meu cônjuge me largar. Ah, e aí, se ele te largar, né? Qual que é o pior cenário? O que que vai acontecer? Então você começa a criar consigo próprio essa relação de confiança. De novo, né? Tem que tomar cuidado para que isso não se torne algo negativo, porque aí palavra é mantra. Então, se você começa a pensar muito naquilo também, aquilo vai se materializando. Então, é só para você criar estratégias. Use isso como estratégia, né? Uma estratégia para que você entre no processo de autoconfiança. E aí, fazendo tudo isso, qual que é a consequência? É de que você vai amar quem você é, com seus defeitos, principalmente, né? Uma vez que você os transformou em virtudes. E aí, só para finalizar aqui, algumas dicas que eu vi na internet que eu achei que falam, né, que são dicas para a autoestima, e eu achei que são dicas contrárias, na verdade, né? Fala nada de se comparar. Pô, mas como assim? Nós somos seres humanos, isso é inerente, a gente sempre vai se comparar, né? E aí, uma vez que você se compara, eu acho muito bacana, porque você consegue perceber quais são as suas deficiências, você consegue se conhecer mais. E aí lembram que um dos pilares é a autoaceitação, né? E aí a autoaceitação, obviamente, passa pelo processo de autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você vai se aceitar? Então, acho que a comparação é algo positivo, não concordo. Esqueça o seu passado, também não concordo. Pô, o passado está tão preso em nós que os nossos traumas determinam como que a gente toma as nossas decisões, né? Então, acho que não é bem por aí. Eu acho que o passado ele vai justamente te guiar também para um processo de autoconhecimento, de você saber, não, aquilo lá não me fez bem no passado, então não quero mais aquilo, né? Ou fez bem, então eu vou buscar mais daquilo, e ajuda até você a encontrar o seu propósito. Não ligue o que as pessoas falam. Como assim, né? Se as pessoas estão falando, é importante, porque muitas vezes pode ser uma característica ou uma falha no seu processo de comunicação, algo que você possa melhorar. Então, eu adoro que me critiquem. Pode mandar bala aí nas críticas. Faça as coisas por você e não pelos outros. Tem um outro livro que eu falei sobre ali, sobre o altruísmo, né? Que a busca pela felicidade está muito ligada ao altruísmo. E o altruísmo é fazer pelo outro. Então, assim, né? Como é isso? Então, realmente, essa dica eu acho que não faz sentido. Não busque a perfeição, já falei sobre o perfeccionismo, eu acho que não é bem por aí. Nunca compare-se aos outros. E aí, aqui tá, igual a primeira ali. E as dicas que são interessantes, mas com algumas ressalvas, né? Conflite com você mesmo, porque esse processo de conflitar com você mesmo, ele pode também gerar aquele processo de depreciação do seu eu. Então pode ser negativo.
tem que tomar um pouco de cuidado, né? É importante você entrar nesse processo de autoconhecimento, mas ter ressalvas aqui com essa dica. Estabelecer quais são as suas 5 maiores forças. Bem, né? Às vezes não são 5, às vezes são mais, enfim. Às vezes 5 para você é muito. É um manual que não sei se agrega tanto assim. Seja mais realista com relação às suas expectativas. Essa questão pode te limitar um pouco, então por isso que eu coloquei aqui como ressalva, né? Acho que é importante, então eu coloco aqui como positivo, mas com ressalvas. Cuidado para isso não te limitar, né? Então, pô, eu nunca vou ter uma Ferrari, então nem vou correr atrás disso, né? Enfim, só um exemplo aqui. E admire suas qualidades. Também, né, esse processo de admirar suas qualidades pode fazer com que você entre um pouco nessa questão da dificuldade aqui de deixar o ego ficar muito potente e aí você não consegue mais criar esse processo de empatia, né? Acaba ficando uma pessoa arrogante, enfim. Então tem que também tomar cuidado com essas dicas aí. Era isso. Como tá a sua autoestima? Como tá o seu ego? Aí, vamos nessa.